Nesse instante eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido nessa tarde de estarmos aqui para adorar o Teu santo nome nesse culto de adoração a Deus. Queremos convidar você que está nos assistindo nesse instante para cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Gostaria de convidar os amados irmãos para nós fazermos uma oração para darmos início ao nosso culto desse dia. Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, Pai do nosso grande, do nosso único e poderoso Salvador Jesus Cristo, a quem nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Pai Santo e Justo, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor e o nosso culto. Pai querido, abençoa também todos os nossos amados irmãos, todos, Senhor, as pessoas que irão assistir este vídeo, assistir este culto, que eles possam ser tocados pela Tua presença e pela Tua glória. Ajuda-nos em tudo e dá-nos uma grande vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos, com muita alegria, dar sequência ao culto desse dia. Quero mandar um forte abraço meu e da minha esposa, a pastora Luciene, a todos os membros da nossa igreja que estão assistindo, que irão assistir, este vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero dizer aos irmãos que nós estamos com muita saudade dos amados irmãos e não estamos vendo a hora de voltarmos com muita liberdade aos nossos templos, às nossas igrejas, para cultuarmos o nome de Jesus, tá bom? Estou feliz, meus amados irmãos, pois apesar dessa situação tão difícil, tão, de uma certa forma, quase que insuportável, digamos assim, pois a vontade de estar na igreja, estar nos templos, adorando a Deus, revendo os irmãos, como é nosso costume, mas do outro lado também a gente sabe que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Estou recebendo ligação de vários irmãos que estão animados, com vontade, desejoso de os trabalhos voltarem. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um obreiro nosso dizendo: pastor, eu quero voltar como um gigante, quero ganhar almas para o Senhor Jesus. Tudo que eu não fiz durante toda a minha vida, eu quero fazer depois desse período. Eu acredito que Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Certamente Deus permitiu o que nós estamos vivendo, e um momento de reflexão para todos nós. Eu acredito que os irmãos também têm refletido muito o quanto que a gente pode fazer mais para o Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe toda a sua vida de uma maneira gloriosa. Nós vamos dar sequência ao nosso culto. Quero agradecer a Deus também, por mais uma vez, pela vida do pastor Romar, que está aqui conosco, apoiando o culto também desse dia. Quero agradecer a Deus também pela vida da irmã cantora Franciele Freitas, vai estar louvando a Deus também, pela vida do Caio, meu filho, que está aqui acompanhando, e também pela vida do pastor Jesus Mar, com a sua simpatia, com a sua humildade. Muito obrigado, irmão Jesus Mar, que Deus abençoe a vida do amado irmão, tá bom? Nós vamos então ouvir a irmã Franciele adorar a Deus com um dos seus hinos nesse instante, e depois, em ato contínuo, nós estaremos ouvindo também o pastor Romar, adorando a Deus com a sua bela voz. Você que está nos assistindo, em nome do Senhor Jesus, adore a Deus, glorifique a Deus, tá bom? E também divulgue esse vídeo, convide as pessoas para assistirem o culto. É de muita importância. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Que vontade de poder pegar na tua mão, te abraçar, Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Franciele.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nesse dia, participando deste culto. E estarei louvando ao Senhor com um hino que se chama Calmaria, a pedido da pastora Luciene. E que o Senhor possa vir acalmar o seu coração nessa noite, porque dias melhores virão. Amém? Glória a Deus. Frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que eu tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono, e ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando, a depender, ensinando a confiar e até a entender quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e saber que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Se o dono desse mar também é teu dono, e ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando, a depender, te ensinando a confiar e até a entender quando é hora de parar, não parar de avançar jamais, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me chegará ao lugar seguro, a calmaria, a calmaria. Amém, Jesus, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Estamos sentindo a presença de Jesus aqui nessa tarde. Está muito bom aqui, meus amados. Toda honra, toda glória seja dada ao excelso e glorioso nome do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Nós iremos ouvir também o pastor Romar nesse instante adorar a Deus com um dos seus belos hinos. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Como é bom servir esse Deus, como é maravilhoso sentir a presença deste Deus. Saiba que você é especial, que Deus tem uma obra na tua vida, mesmo que a circunstância dizem ou estão dizendo o contrário, Deus está no controle de tudo. Fica firme. Existe um adágio que diz que o segredo da vitória é nunca desistir. Pastor irmão Romar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres porque nós ainda está tendo a oportunidade, irmãos, de adorar a Deus do nosso jeito, no nosso canto, no nosso lar. Eu fico feliz por essa oportunidade ainda, né? Foi me dada a oportunidade para louvar o Senhor, mas eu não vou louvar não, irmãos. Deus falou no meu coração para me deixar apenas um versículo para a nossa meditação nessa tarde, né, que se encontra no livro de Salmo 123. Vou estar lendo aqui e os irmãos acompanhem aí no seu lar, aonde o irmão estiver. Glória a Deus. Salmo 123. Para ti que habita no céu, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, mas nós não podemos abandonar o nosso Deus. Nós temos que estar sempre buscando a presença de Deus, para que Deus possa entrar com providência em nossas vidas, né? E ter misericórdia de nós, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade e voltar a palavra ao nosso pastor presidente. Deus continue abençoando a vida de nosso amado irmão, pastor Romar. Irmãos amados, desde que surgiu essa situação, eu pedi aos nossos irmãos, aos membros da nossa igreja, aos obreiros, aos dirigentes, que em todos os nossos cultos nós dessemos um período, tirasse um período e lêssemos o Salmo de número 91 e fizéssemos um clamor em favor da nossa nação, da nossa pátria, do nosso povo. E eu gostaria nesse instante de convidar os amados irmãos, você que está nos assistindo, sem querer te constranger, e nem que você também faça por coação, mas de livre, espontânea vontade, de boa mente, que nós nos colocássemos de pé nesse instante e lêssemos o Salmo de número 91, pois ele tem como título a segurança daquele que se refugia em Deus. Pode ser que alguém esteja perguntando, se Deus existe, por que tem acontecido tamanha situação, tamanha angústia entre o povo, entre a humanidade? Às vezes até crente. Deus, por que o Senhor tem permitido acontecer tantas coisas, numa situação tão delicada como esta, que a humanidade está enfrentando? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. O primeiro culto que nós gravamos, e o irmão Jesus Mar publicou o vídeo, foi um culto de ensinamento. E Deus me deu uma palavra
cujo tema 7 pilares, 7 grandes pilares que revelam a existência de Deus, que provam e comprovam a existência de Deus. Bem verdade que a gente vê de um modo assustador o número de pessoas que se dizem ateus no Brasil e no mundo. Pessoas que dizem não acreditar na existência de Deus. Me traz à memória, uma certa ilustração de um homem que se dizia ateu. E ele vai até o cabeleireiro para cortar o cabelo. E, por providência de Deus, o cabeleireiro era crente, servia a Deus. E então, em meio à conversa, o ateu disse que não acreditava na existência de Deus, dizendo que não cria que Deus existia, né? E o cabeleireiro disse: não, Deus, ele existe. Deus, sem dúvida nenhuma, a natureza, a criação, tudo existe, que existe um dedo que controla todas as coisas. Mas em meio à conversa, o cabeleireiro disse ao rapaz que estava cortando o cabelo, ao ateu: mas então também cabeleireiro não existe? E ele disse: lógico que existe, aqui você. E ele disse: então por que existe tantas pessoas cabeludas e barbudas? E o ateu, com uma certa dificuldade, ele disse: certamente porque eles nunca procuraram o cabeleireiro, nunca procuraram um barbeiro. E disse: exatamente é isso. Existem tantas coisas que parece um Deus não existir, é porque o ser humano jamais, ou muitas vezes, melhor dizendo, deixa de buscar a Deus. Ele existe e Ele quer te abençoar. Se porventura na sua mente, no seu coração, em algum momento, passou pensamentos tais como Deus não existe, mude de pensamento e mude de atitude. Pode ser que às vezes você não quer viver à altura que a Bíblia, que Deus exige que os seus servos também vivam, né? Diz o nécio no seu coração: não há Deus. E um filósofo crente, ele disse: quando o ateu disse não há Deus, ele não quer dizer que Deus não existe, apenas não existe na vida dele, porque ele excluiu Deus da sua vida. E nessa tarde, nesse dia, aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador, e certamente Deus irá mudar a história da sua vida. O Mahatma Gandhi, ele disse que a mudança que você espera acontecer no mundo, ela começa na sua vida. Mude a sua vida e o mundo será mudado, tá bom? Então, de acordo com aquilo que nós pedimos, orientamos aos amados irmãos, que em todos os nossos cultos nós lêssemos o Salmo de número 91 e fizéssemos um clamor para Deus ter misericórdia de nós, né, da nossa família, do nosso povo, do nosso Brasil. Hoje de manhã, eu e a minha esposa, nós fizemos um jejum, obedecendo a um chamado do nosso presidente da República. Olha que coisa linda, irmãos, em toda a história do nosso país, nunca se ouviu dizer de um presidente, de um chefe de Estado, né, um presidente da República, que conclamasse o povo brasileiro para fazer um jejum em favor da nação, né? Que coisa maravilhosa. Oremos também em favor do nosso presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, dando a ele sabedoria, orientando a tomar decisões equilibradas, ponderadas e sábias para o bem-estar
do nosso povo, o povo brasileiro, tá bom? Então vamos ler o Salmo de número 91 e depois fazermos o clamor em favor da nossa nação, em favor do nosso povo. Glória a Deus. Leiamos, portanto, a excelsa e inerrante palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu auxílio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei. Por-te-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tá bom? Quero te convidar para fechar os seus olhos e orarmos, façamos um clamor em favor da humanidade, em favor do nosso povo, em favor da nossa nação, da nossa pátria, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa igreja e da nossa família. Querido Deus, amado e eterno Pai, Pai do nosso grande, do nosso único e perfeito Salvador Jesus Cristo, a quem nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Pai Santo e Justo, eu quero neste momento clamar a Ti, aleluia, aleluia, Jesus, glória seja dada ao Teu santo e poderoso nome. Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos sentindo a Tua presença gloriosa aqui nesse instante. Tu és vivo, aleluia, Tu és santo e Tu és lindo, 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 lindo. Meu amado Salvador, aleluia, cremos, entendemos pela Tua palavra que as Tuas misericórdias, elas não têm fim, e a Tua palavra nos orienta, aleluia, nos instrui, que se porventura o Senhor viesse a cerrar os céus, de maneira que o céu não desse a sua chuva, de maneira tal também, Senhor, que o Senhor ordenasse aos gafanhotos, aleluia, que viessem a consumir as plantações, e também se porventura vieste uma peste, vieste um mal, aleluia, acredito eu,
que semelhante ao que nós estamos vivendo, mas se o teu povo, oh aleluia, o povo que se chama pelo teu nome, humilhasse e orasse e buscasse a tua face e se convertesse dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados e sararia a nossa terra. E eu te peço, ó amado Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho, tenha misericórdia, entra com providência, muda essa situação. Oh Senhor, cobre a igreja amada, a nossa igreja querida, com um precioso, com um glorioso sangue carmesim do nosso grande Salvador Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Guarda o teu povo, Jesus, guarda, Senhor, o teu povo. Também tem misericórdia das famílias que estão, o Senhor amado, em tormenta, aflitas e às vezes até desesperadas por situações, por ter um ente querido vitimado, Senhor, por este vírus, ou até mesmo veio a óbito, mas o Senhor é poderoso para dar um basta nessa situação. Entra com providência, meu amado Deus. Santo Deus, fica conosco, ajuda-nos em tudo e dá-nos a vitória. Pai Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, este culto é um culto realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Madureira do Campo de Uberaba, no qual eu, pastor César, tenho a honradez e o privilégio de ser escolhidos por Deus para presidir esse campo. Deus abençoe também todo o nosso ministério de Madureira, a nossa liderança nacional, a convenção nacional, o nosso bispo primaz, pastor e doutor Manuel Ferreira, que Deus abençoe a vida dele, a sua família, né, a bispa Irene, os filhos, enfim, toda a nossa convenção e todos os trabalhos de Madureira e todas as igrejas evangélicas, as igrejas irmãs, as igrejas co-irmãs, aos irmãos que estão assistindo de variadas igrejas, que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe todos os pastores de todas as denominações do nosso Brasil e do nosso mundo, tá bom? Nós vamos ouvir mais um hino pela nossa amada irmã Franciele e depois nós estaremos ouvindo a gloriosa palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Fique ligado aí, ouvindo e recebendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor, eu te convido nessa noite a adorar a Deus juntamente comigo, amém? Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei.
que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida de nossa amada irmã Franciele Freitas. Irmãos amados, nesse instante chegou o momento glorioso, o excelso momento do culto, de ouvirmos a bendita, a excelsa e poderosa palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para nós abrirmos a Bíblia, a palavra do Senhor, do livro das origens, no livro de Gênesis, no capítulo de número 50 e o versículo de número 20. O meu sermão, a minha palavra desse dia, está embasada no tema: o Deus que muda situações. Preste atenção, Deus, ou o Deus que muda situações. Leiamos, portanto, a palavra, livro de Gênesis, capítulo de número 50 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra: vós bem sabeis, ou melhor, vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Mais uma vez, repetindo a leitura: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Quero dar liberdade para os irmãos tomarem
os seus devidos lugares. Irmãos amados, toda a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém 31.173 versículos, ou em uma outra versão que contém 31.175 versículos, 1.189 capítulos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita em um período aproximadamente de 16 séculos, ou 1.600 anos, desde o primeiro versículo ao último versículo a ser escrito. 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo, de profissões diversas, de níveis cultural, de profissões diversas, chamados, escolhidos por Deus para trazer a palavra de Deus, a verdadeira, a verdade, melhor dizendo, pois a Bíblia diz, o próprio Cristo dizendo no Evangelho de João, no capítulo 17 e o versículo 17 também: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é a verdade de Deus escrita aos homens. É a carta magna de Deus enviada aos homens, enviada a nós. Certamente, ao folhearmos esta palavra, este livro, a Bíblia Sagrada, nós podemos deparar com este grande Deus, com os atos deste grande Deus, mudando situações adversas, porque Deus, Ele muda a situação. Deus, Ele muda a história de um cidadão. Deus, Ele muda a história de uma nação. Deus, Ele muda a história de uma família. Bendito seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, é conhecidíssimo, José, a quem nós chamamos de José do Egito, apesar de José do Egito não ter nada, mas assim muitas vezes nós aprendemos a colocar nele essa nomenclatura de José do Egito. José, meus amados, filho de Jacó, da mulher que ele amava, Raquel, e então ele, invejado pelos seus irmãos, como a Bíblia nos revela, como a Bíblia nos mostra, os seus irmãos tinham ciúmes, inveja do modo que ele era tratado pelo seu pai. A Bíblia é clara em dizer-nos que José era um jovem obediente, era um jovem dedicado, era um jovem que cuidava das coisas da família e bem também dos pertences, de toda a sua família. Então, os irmãos, vendo que José era um jovem diferenciado, era um jovem com atitudes dignas de ser honradas, então começa a invejá-lo. Ao invés deles mudarem de atitude, eles preferiram perseguir, preferiram de uma certa forma criar um ódio no seu coração contra José. E a Bíblia diz, irmão, resumindo muito, bem resumido, que eles intentam no seu coração atirar a vida de José. Eles estavam, como era a profissão, como era natural dos judeus serem pastores de gado miúdo, eles também cuidavam, Tal é que nessa época a nação de Israel era uma família, não era uma nação ainda, era restrita à família de Jacó. Então eles apacentavam as ovelhas de seu pai Jacó, e quando José foi enviado pelo pai para ver como estavam seus irmãos e também como iam os rebanhos, e eles então conspiram para tirar a vida de José. E eles entram em acordo entre si que quando José estivesse uma oportunidade, eles iriam tirar a vida de José. E José, ao chegar então, eles intentam colocar em prática o seu plano, executar o seu plano. Mas, aconselhados então por Rúben, o mais velho, o maior, que eles
não tirasse a vida do jovem, mas que o jogassem dentro de uma cisterna, e assim eles fizeram. Então, ao vir, vinha vindo, né, os mercadores, os ismaelitas, passavam por ali, e eles resolveram vender José como escravo, e venderam José, e então os mercadores, os ismaelitas, levaram José para o Egito. Chegando no Egito, José foi colocado no mercado de escravos e compro por Potifar. A Bíblia diz que Potifar era o comandante da guarda real, da guarda pessoal de Faraó. Como Deus era com ele, tudo que José fazia havia uma prosperidade, então ele começa a prosperar como escravo, como um trabalhador braçal ali nas propriedades de Potifar. Potifar, vendo que José era um jovem, né, diferenciado, um jovem com habilidades, com sabedoria, com conhecimento, então resolve a instituir, a promover José como governante da sua casa. A Bíblia diz também, meus amados, que José, ao chegar na casa do seu senhor, do seu dono agora, Potifar, a mulher de Potifar, ela fica enamorada, ela fica vislumbrada com a atitude, com a vida, ou quem sabe até mesmo pela beleza do jovem José. Mas José, meus amados, não era simplesmente um moço, ele era um moço temente a Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus estava no coração daquele jovem, por isso que tudo que ele fazia havia prosperidade. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando no seu lar, na sua casa. Pode ser em virtude dos acontecimentos atuais, mas pode ser também um problema de natureza familiar, né, com seus filhos, com a esposa, ou vice-versa, ou até financeiro. Mas saiba de uma coisa, eu estou te dizendo, estou pregando uma mensagem cujo tema: Deus muda a situação. Deus, Ele quer mudar a situação da sua família, da sua vida. Saiba de uma coisa, que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem uma obra a realizar na sua vida. E a Bíblia diz, no Salmo de número 34, e o versículo de número 8, provai e vede que o Senhor é bom, e Ele realmente é maravilhoso, aleluia. E então José, aquele moço temente a Deus, em uma certa ocasião em que Potifar, ele viaja, diz a Bíblia que a mulher, ela planeja um plano para fazer o ilícito, uma ilicitude, ou seja, adulterar com aquele jovem, e ele foge, e a Bíblia diz que ela segura as roupas de José na sua mão, e ela levanta então uma calúnia, ela divulga para os demais empregados, e quem sabe também pela vizinhança, que José havia agredido-a. E então, quando Potifar retorna, José é colocado no cárcere, e ali na masmorra Deus também estava com ele. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão, aleluia. A presença de Deus, a certeza de estarmos no centro da vontade de Deus, ela nos traz segurança. A Bíblia diz que aquele que anda em sinceridade, ele anda seguro, aleluia. Deus, Ele tem sim um projeto de mudar a situação. Eu tenho certeza absoluta que o que nós estamos passando é um momento. Eu tenho 52 anos de idade e vou fazer 34 anos que eu sirvo a Deus. Eu nunca vi, irmão Jesusmar,
em toda a minha história de vida, uma situação semelhante, nem parecida da que nós estamos vivendo. Nunca ouvi dizer que as igrejas, que os templos de todas as religiões deveriam estar fechadas, sem realizar cultos a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele sabe o que está acontecendo. Deus tem permitido todas estas situações, e eu tenho certeza absoluta, que quando eu estava aqui ouvindo a irmã Franciele louvar a Deus, e pensando comigo, como será o primeiro culto, quando nós estivermos, pastor Romar, aleluia, novamente com liberdade, de adorar a Deus, de glorificar, de cultuar a Deus. Eu quero, irmãos, pular, eu sou pentecostal, eu quero adorar a Deus, quero glorificar a Deus, com toda a força da minha alma, aleluia. Acredito que você também, meu irmão, que está me assistindo, está me ouvindo nesse instante, existe na sua alma esse desejo, você sente saudade dos cultos, você sente saudade daqueles momentos gloriosos, das vigílias, aleluia, dos cultos de adoração. Você que gosta de louvar a Deus, você que tem o dom da palavra, que prega, enfim, que trabalha, eu sei que existe na sua alma, a sua alma está sendo consumida por este fogo que arde, que queima, aleluia. Mas eu tenho certeza que a igreja, ela voltará mais forte do que nunca, que a igreja, ela voltará poderosa como nunca, aleluia. E nós vamos ganhar esta cidade, esse Brasil e o mundo para Cristo, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Deus, Ele é um Deus que muda situações. E lá no cárcere, a Bíblia diz que então José, ele interpreta os sonhos do padeiro Mor e do copeiro Mor, que também estavam presos ali, acusados de conspiração. E de acordo com a Bíblia, exatamente como José interpretou os sonhos dos dois homens, que um seria morto e o outro seria restituído, assim aconteceu. Mas o que nós estamos vivenciando, vendo, aprendendo, relembrando o que aconteceu na vida de José, é que Deus, Ele muda situações. Deus transforma situações. O mal que parecia, ou que parece irreversível, Deus, ele é perito em transformar em bem. Deus faz que uma maldição se transforme em bênção. Deus faz com que a morte se transforme em vida, porque Deus, ele muda a situação. E então, meus amados e diletos irmãos, Deus permite que Faraó tenha, aleluia, também sonhos, e os sonhos perturbaram a vida do soberano do Egito. E então ele, preocupado, que aqueles sonhos que a maioria dos irmãos conhecem, que ele sonhou das vacas gordas e das vacas magras, e que as vacas magras engolia, aleluia, as vacas gordas, da mesma forma das espigas, que eram granadas e bem granadas, e elas devoravam as espigas, as mal granadas devoravam as bem granadas, e assim sucessivamente. E ele fica perturbado, porque ele entende nas suas conjecturas que aquilo se não era um sonho normal, era algo, uma revelação dos deuses para a sua vida. E ele, preocupado, chama os sábios, chama os astrólogos, chama os adivinhos, e ninguém podia interpretar os sonhos das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas e das espigas também. Mas então aquele homem que havia estado com José lá no cárcere, e ele fala para Faraó, para o soberano: olha, quando eu estive preso, lá na masmorra, lá no cárcere, tinha ali um homem, e aquele homem, aquele jovem, interpretou os nossos sonhos, o sonho que eu tive, bendito seja o nome do Senhor, e também o sonho que o padeiro teve, e assim como ele interpretou, assim sucedeu. E então, por divina providência, porque aquele que muda a situação, ele entra em cena neste momento, aleluia, ele começa a agir em favor do seu servo. Deus pode dizer
preste bem atenção, olhe bem aqui para mim nesse instante. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A palavra de Deus diz também que o justo clama e o Senhor atende e o ouve. Deus está prestes em entrar nessa situação e mudar a situação da sua vida e mudar a sua história, e também vai mudar a história do nosso país, pois em breve nós estaremos com a nossa vida tomada ao normal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus que muda a situação. Então, meus amados irmãos, nós do outro lado, aleluia, a vida continuou lá na família de José. Jacó, então, enganado pelos seus filhos, acreditava que José havia morrido, que uma fera havia comido, dilacerado o seu filho José. E assim, meus amados, eles perdem o contato. Os irmãos sabiam da realidade, os irmãos de José, mas o seu pai não. E com muita tristeza, com angústia, ele chora, ele lamenta a perca e a morte do seu filho. Mas o Deus que muda situações era o Deus de Jacó. E eu quero lhe dizer algo, meu irmão: o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, e é o Deus que ressuscitou a Lázaro, que estava morto de 4 dias. E tudo o que tem acontecido no mundo, aleluia, na atual circunstância, conjectura do momento, é Deus agindo. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas irão voltar para os pés de Jesus, muitas pessoas irão colocar as suas vidas na presença de Deus, pois Deus sabe como trabalhar, e Ele vai mudar a situação de muitas famílias com tudo isso que está acontecendo, porque Ele é aquele que muda a maldição em bênção, a tristeza em alegria e o mal em bem. E assim acontece na vida de José. Então agora Faraó ordena que busquem o sonhador, o interpretador de sonhos, e José é introduzido na presença do rei, do Faraó. José jamais imaginava o que iria acontecer. Ele recebe a notícia de que o rei queria falar com ele, mas o grande, o poderoso, aleluia, o rei por excelência, o criador do universo, aquele que só ele tem a imortalidade, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, estava agindo em favor do seu servo. E a Bíblia diz, meus amados e muito queridos irmãos, aleluia, que quando José é introduzido na presença de Faraó naquele instante conta-lhe o sonho, e Deus lhe revela o que estava prestes a acontecer. Aleluia, que coisa linda. Só um instante, meus irmãos, eu estou sentindo Jesus aqui nesse momento. Jesus toda a honra, Jesus toda a glória. Oh, Ramanta, seja dada o teu nome para sempre. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Jesus, com muita humildade, receba o meu louvor, receba a nossa adoração. Oh, aleluia. Jesus, tu és maravilhoso. Honras e glória seja dada ao teu santo e poderoso nome. E então naquele instante, meus amados, aleluia, José disse: olha, Deus, o Deus que revela o profundo, revela o escondido, o Deus que conhece o desconhecido, Ele me revela o que breve vai acontecer. Aleluia, haverá no Egito 7 anos de fartura, em que as lavouras irão produzir em abundância, mas depois irá vir um momento de escassez, um momento de fome. Preste atenção, irmãos, olha que coisa interessante. Um homem que era escravo, que estava ali na condição de presidiário, passa a aconselhar um soberano, passa a aconselhar um líder de uma nação, e ele diz: eu te aconselho, Faraó, que se prova de um homem que tenha sabedoria,
de um homem que tenha graça, que seja um bom administrador, para que nestes 7 anos de abundância, ele possa colher e recolher em celeiros toda a produção, para que possa sustentar o teu povo nos 7 anos de dificuldade. E então naquele instante, certamente o grande, o eterno, o poderoso Deus entra na história da nação do Egito, dos egípcios, entra na história de José, e por que não dizer que entra na história do mundo e também da nação de Israel, e diz: porventura existiria aqui no Egito um homem que tenha tamanha sabedoria e que haja o espírito dos deuses na vida dele? Este homem é você, José. Deus, ele muda a situação, aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. Meus amados, e para resumir a minha mensagem, minha palavra, naquele instante José, ele é constituído governador de todo o Egito. A Bíblia diz que o faraó retira do seu dedo o anel, símbolo de autoridade, coloca no dedo de José. Chama então a sua cunhada Asenate, faz o casamento de José, e José naquele instante se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. E então o faraó diz para ele: somente na minha casa eu serei maior do que tu. Preste atenção, Deus, ele muda a situação. Continua o cenário na vida, na família de José. José era tido como morto, e a fome atinge todo mundo, e as nações começam, as famílias, a buscar proventos, a buscar a sua comida, porque no Egito havia. E acontece que os irmãos de José também descem para o Egito para comprar comida, e encontra lá José, e nesse instante José disse: olha, vós bem tentastes mal contra mim, mas Deus, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas Deus, aleluia, tornou em bem o mal que intentastes contra a minha vida, para conservar em vida este povo tão grande. Ou seja, bendito seja o nome do Senhor. Para finalizar, para encerrar a minha prédica, a minha fala, eu quero ler aqui um pensamento. Nós aprendemos por meio de muitos outros exemplos na Escritura que o nosso Deus muda situações adversas em nossa vida e converte-as em situação de bênção e de vitória. O profeta Malaquias escreveu que o nosso Deus não muda. Malaquias capítulo 3, o versículo 6. Porém, ele muda situações difíceis em nossa vida e transforma essas situações em oportunidades para manifestar a sua glória, tá bom? Ou seja, Deus, além de manifestar a sua glória em momentos de dificuldade, ele muda a situação e aproveita situações de dificuldade para revelar o seu poder e a sua graça sobre o seu povo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe sua vida financeira, te dê prosperidade, Deus abençoe a sua despensa, que nunca falte o alimento sobre a sua vida, que Deus supra todas as suas necessidades em glória. Foi um prazer poder estar aqui nesse dia, tá bom? Espero que essa mensagem, que essa palavra sirva para edificar a sua vida, para alicerçar a sua fé. Saiba que Deus, ele ainda muda a situação. Deus, ele controla tudo, meu irmão. Ele é Deus no céu, mas ele é Deus aqui na terra também, tá bom? Tenha uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de alegria. Mais uma vez, quero transmitir aqui o meu forte abraço, meu e da minha esposa, a pastora Luciene. Nós amamos todos vocês, todos os amados irmãos, todos os obreiros, as obreiras, os jovens, as irmãs do círculo de oração, os irmãos, as crianças, enfim, toda a igreja. Vocês são uma coroa, uma pedra na nossa coroa. Vocês são bênçãos de Deus em nossa vida, e nós queremos em breve poder abraçar os irmãos e dizer: a paz do Senhor. Como eu vi um dito esses dias, pastor Romar diz que o povo está com saudade quando alguém espirrava dizer:
Deus te ajude, saúde, né? Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos com vontade, né, de reviver esse momento, quando alguém espirrar, dizer saúde. Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse instante fazer uma oração, encerrando o culto. Gostaria de orar também por você, a favor da sua família. Quem sabe você está enfrentando dificuldade, enfermidade, sei lá, momentos difíceis na sua vida. Saiba de uma coisa: Deus, Ele muda a situação, e eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus vai mudar a sua história nesse dia, em nome de Jesus, tá bom? Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero agradecer ao Senhor por essa palavra, pela tua presença, pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida da nossa igreja amada, pela vida de todos os ouvintes, pela vida de todos os irmãos que estão assistindo este vídeo. Deus te abençoe. Quero rogar também, Senhor, a favor dessa família que está sofrendo, que está enfrentando dificuldades, lutas no casamento, com os filhos, enfim, de qualquer natureza. Visita essa família, dá vitória, joga por terra toda força contrária. Pai Santo, abençoe as nossas vidas, se conosco e despede-nos na tua santa paz. Pai querido, nos cobre com o precioso sangue do nosso Salvador Jesus Cristo e ajuda-nos em tudo. Abençoe também, Senhor, de uma forma geral, o nosso Brasil, a nossa cidade. Abençoe os nossos governantes, de sabedoria, de graça, aleluia, para que possa conduzir essa situação. Abençoa-nos em tudo e se conosco. Pai Santo, nós te pedimos e te agradecemos em o nome do teu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda esta amada igreja, hoje e sempre. Digamos juntos, amém, Jesus, amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, Jesus.